teremos uma breve pausa para o coffee break. Nós vamos retornar daqui 20 minutos para dar continuidade ao nosso evento. Fiquem à vontade. O pessoal está retornando do coffee, nós vamos fazer alguns sorteios. Vamos sortear alguns brindes. Vai aparecer, o sorteador online vai fazer o sorteio ali, vai aparecer um número e nós vamos ver quem é o sortudo da vez, tá? Vamos ver quem vai ganhar. Prefeito de Itatiba, para falar sobre implantação do dispositivo de emergência nas escolas. Por favor, prefeito. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês, parabenizando primeiramente a organização do evento. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu não sou da área de tecnologia, então não tenho tantas informações para passar, eu sou advogado, então minha profissão, mas eu recebi o convite de estar aqui para vocês para passar uma experiência pessoal e do que aconteceu nos últimos meses e como que a gente resolveu e como foi a implantação. Então eu estou mais aqui para passar para vocês um case do que propriamente dar dados técnicos da situação que aconteceu. Mas para vocês terem uma ideia, talvez quem está no poder público, quem está acompanhando, quem tem filhos, acompanhou muito de próximo, muito de perto isso. No começo, acho que há uns 60 dias atrás, nós tivemos o problema do atentado que houve lá em Blumenau, com as crianças, e onde a gente nunca imaginou que pudesse acontecer aqui no Brasil. Esses atentados começaram a acontecer de uma forma mais constante, algo que a gente só via nos Estados Unidos. Quando aconteceu em Blumenau, foi muito chocante, porque pegou crianças de 4, 5 anos e de uma morte cruel com uma machadinha. Isso fez com que toda a população criasse um desconforto muito grande em relação à segurança nas escolas. Nós particularmente tivemos problemas seríssimos, porque aconteceu numa quinta-feira o ataque em Blumenau. Na quarta-feira da outra semana, na cidade de Morungaba, que praticamente faz divisa conosco, foi evitado um atentado, que também um jovem de 19 anos entrou dentro da cidade com 2 facas, no período da manhã, por volta de umas 7 horas, e foi contido pelos pais que estavam trazendo as crianças na escola. Se já havia uma potencialização grande no caso de Blumenau, quando aconteceu em Morungaba, praticamente tornou-se a situação impossível na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, o WhatsApp hoje é uma ferramenta importantíssima do dia a dia, mas ela age por bem e age por mal. Em 10, 15 minutos, a cidade inteira de Itatiba estava em pânico, porque os áudios que chegavam em Morungaba davam-se conta de um atentado, que tinham crianças feridas, que a polícia tinha pego o cara e que os caras estavam fugindo para Itatiba. Então, para quem está no poder público, nós temos em Itatiba 16 mil alunos na rede pública, fora em torno de 5 mil alunos na rede particular. Eram 21 mil alunos e as mães entraram em pânico, os pais em pânico, áudios para todo lado, fake news para todo lado, a gente não tinha como controlar tudo isso. Nós tivemos que reunir a nossa equipe de seguranças, já reunir a equipe que também coloca um sistema na nossa cidade de olho vivo. Chamamos o pessoal e falamos assim: eu preciso de uma emergência, alguma coisa emergencial para ontem, porque a insegurança das mães está muito grande. Porque nunca se imaginava que a escola, que sempre foi para nós, pelo menos eu acho que o pessoal da nossa cidade tem um local sagrado, que você respeitar o professor, que os pais tenham total confiança em que a criança estivesse dentro da escola, ela estaria totalmente protegida. Com o atentado em Blumenau e depois que aconteceu em Morungaba, isso praticamente caiu por terra. Então, o caminho encontrado foi, no primeiro momento, a gente trouxe a guarda municipal para dentro da escola, de forma emergencial. No entanto, a gente não tem efetivo para manter, nem tinha efetivo para manter a guarda municipal nas 66 escolas públicas que nós temos em Itatiba. No total de instituições de ensino na cidade, são 96 instituições de ensino, então não havia possibilidade de manter toda a guarda municipal de forma emergencial. Então, qual foi a solução encontrada de uma forma inteligente? Foi entrar em contato com a empresa, então, de tecnologia da cidade. Ela nos cedeu gratuitamente um aplicativo, que foi instalado dentro do celular de cada gestor da escola. No entanto, a gente colocou 5 gestores para ter esse botão
de emergência. A gente não quis utilizar o nome emergência ou de pânico para não causar mais pânico do que poderia ter. Esse botão, esse aplicativo, ele remete muito ao que utilizavam na Lei Maria da Penha para as mulheres que elas estão em situação de risco. Então esse aplicativo tem esse botão, 5 pessoas de cada escola receberam, tanto da pública quanto da particular e também das casas assistenciais nossas, como a PAI, como as que cuidam de crianças. Esse sistema de aplicativo ele é georreferenciado junto com a nossa Guarda Municipal e com os veículos da Guarda Municipal. Foi chamado todas as pessoas para um treinamento, então foi treinado, deixando bem claro, olha, a partir do momento que você disparar esse botão, que você apertar, vai gerar uma situação de pânico sim, porque vai descer a Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, ambulância, vai todo mundo direcionando a escola, porque deve estar imaginando que vocês estão sofrendo algum tipo de ataque. Então foi deixado bem claro e foi feito um treinamento. E começamos a aplicar, em dentro de 4 ou 5 dias cadastramos toda a escola, todas as pessoas indicadas pela diretora na escola, porque também não adiantava nada ficar o botão em uma mão só. Deus no livre, a pessoa não estivesse na escola no momento da crise, como é que ia acionar esse botão? Então colocamos professores, equipe gestora, coordenadores e professores espalhados com o botão e também não anunciando quem tem o botão. Só a prefeitura e a empresa de tecnologia que sabem os nomes das pessoas. Treinamos as pessoas e colocamos em funcionamento. Houve essa apreensão por parte dos pais, com certeza, mas eu garanto para vocês, o botão já foi apertado 3 vezes. Tá? Se você apertar 3 vezes, por que acontecia? Muitas das crianças, por exemplo, para se defender, começaram até a levar faca na escola. Algumas crianças, foram de faca na escola, para o pai às vezes nem sabe que a criança pegou uma faca lá e ela tem faca na escola, então acabava apertando, a Guarda Municipal foi lá, de uma maneira sutil, com o Conselho Tutelar, retirando a situação. Às vezes alguma pessoa estava rodando a escola, foi acionado o botão, muitas das vezes nem às vezes teve um caso que foi até um pai que ficava rodando a escola para proteger a escola do filho, e aí ficou, aconteceu. Tudo que aconteceu não foi brincadeira, porque hoje a gente está com mais calmo, já passou, a imprensa até parou de divulgar, mas quem viveu, os pais que estavam com filhos, com crianças nas escolas, viram a situação de desespero que ficaram. A gente não quis colocar arma na escola, deixou que eu acho que não é o caminho, arma na escola, então praticamente negamos, a Guarda Municipal teve que sair, porque não havia possibilidade de manter o efetivo, mas hoje os botões estão em pleno funcionamento, já tem uma política, houve sim, que as pessoas acalmaram, mas a gente não pode baixar a vigilância. Deus o livre guarda aconteça um problema desse na escola, não só o poder público, mas toda uma sociedade acaba sendo envolvida. Então, hoje, nós estamos com o botão, ele é totalmente gratuito, ele é já referenciado para a Guarda Municipal. 5 pessoas em cada escola tem esse botão. Nas 96 unidades nossas de ensino, ele está em pleno funcionamento. Então, por esse ponto que a gente conseguiu acalmar um pouco as mães. É claro que para as mães, cada mãe queria uma situação, tinha uma ideia de segurança. Por exemplo, colocar em Chapecó uma porta giratória para ver se a criança estava entrando com detector de metais. Essa realidade que o prefeito de Chapecó tem, não é a minha realidade, muito provavelmente não é a realidade da região. Nós temos em Itatiba escolas totalmente rurais, que elas estão em fazendas, em chácaras, onde a proteção da escola é cerca viva. Isso é uma escola rural. Como é que você vai colocar um detector de metal numa porta se a escola inteira é cerca viva? Não é a solução. Como é que você coloca um vigilante armado na escola se ele vai acabar dando um disparo numa criança? Prefeito Nilson de Atuba, satisfação. Como é que vai colocar uma arma na escola se às vezes o menino está pulando o muro para fugir da escola ou para entrar atrasado e aí o vigia acaba dando um disparo e acaba lesionando a criança? Então, qual foi a solução? Tecnologia. Esse é o primeiro ponto, de forma rápida. Colocar botões de emergência em todas as escolas e eles já estão em funcionamento. Eu acho que foi uma iniciativa muito positiva. Hoje, realmente todos estão treinados para que isso aconteça. As professoras, gestoras, corpo docente também está preparado. A gente espera que nunca mais tenha que ser utilizado, mas isso fez também com que quem fosse invadir ou pensou em invadir a escola já saiba que
naquele momento o botão de emergência pode ser acionado e rapidamente a Guarda Municipal está próxima. Claro, não resolve todos os problemas. A gente sabe que se uma pessoa quiser ir praticar um crime, dificilmente você consegue segurar se o interesse dele for isso. Mas tenho certeza que o botão de emergência que foi espalhado para todo mundo, a existência dele, e a imprensa local teve um papel fundamental, e também o WhatsApp das tias, que é outro papel fundamental, chegou em todo mundo e hoje sabe que lá em Itatiba o botão ele está em funcionamento, ele é necessário, mas que ele pode ser acionado a qualquer momento e que a resposta é bem rápida. Então, para isso, a gente sabe que deu uma acalmada em todo ponto. Isso é a parte que a gente falou a respeito de tecnologia na segurança das escolas. E também com a questão de inteligência e tecnologia, só fazendo um adendo, nós em Itatiba instalamos a iluminação pública totalmente por LED, é uma PPP da iluminação pública, um consórcio que ganhou. São 16 mil lâmpadas que estão sendo trocadas e até o mês de outubro todas elas estarão sendo trocadas, o vapor de sódio por LED. É um processo, eu acho que nós somos uma das poucas cidades do Brasil que vai trocar de forma integral inteira a iluminação. Foi montado um painel onde, quando a lâmpada é queimada, no painel a gente já consegue identificar qual a lâmpada é queimada e ela vai lá e a empresa troca. Menos gasto, menos prejuízo ao nosso meio ambiente, com certeza, e mais iluminação. Porque a hora que você vê uma iluminação que estava do vapor de sódio e a hora que a gente vê o LED, a gente sente bem a diferença. E o melhor de tudo isso, os postes que estão sendo colocados, os braços que estão sendo colocados preparados para receber a tecnologia 5G. Então, assim que no Brasil ela estiver totalmente regulamentada, estiver preparada, com a iluminação pública totalmente por LED, com os postes sempre preparados, a gente vai estar preparado para receber lá em Itatiba também o 5G. Então, é só 2 cases que estão acontecendo lá em Itatiba para dividir com vocês. Não é uma parte tão técnica, obviamente não tem esse conhecimento, mas para partilhar para vocês algumas soluções simples que deram certo e que estão dando certo. O que eu falo, e sempre converso quando a gente tem reunião com os prefeitos, nós somos cidades aqui na região metropolitana de Campinas praticamente conurbadas. Hoje as pessoas, Itatiba Valinhos, praticamente o limite de municípios são ruas. Uma rua é Valinhos, outra rua é Itatiba, depois uma rua é Valinhos, outra rua é Campinas, um pouquinho de rua é Itatiba, daí é Morungaba, ou seja, a gente vive muito próximo. E aquilo que dá certo, por exemplo, em Valinhos, óbvio que a gente tem que ver, analisar e implantar em Itatiba. O que dá certo em Indaiatuba, a gente olha, vê e implanta em Itatiba. Por quê? Porque, é óbvio, tem toda uma questão política envolvida. Porque lá em Valinhos tem, aqui em Itatiba não tem. Óbvio que existe essa comparação. Mas mais do que isso, se está dando certo lá, por que não pode dar certo aqui? Por isso que eu acho que fóruns são importantíssimos para a gente trocar ideia, realmente ver o que tem de tecnologia, o que tem de inovação. E eu digo para vocês, nessa questão de segurança das escolas, é um assunto que não vai mais morrer. Ele pode estar até calmo hoje, mas ele não vai mais morrer, porque gerou uma marca profunda nas mães, nos pais, principalmente quem tem filho pequeno. E quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, porque foi gerada uma insegurança muito grande. Perdeu-se a confiança e a credibilidade na segurança do filho na escola. Então, tecnologias para acalmar essa população, formas de acalmar, têm que ser implantadas com certeza. E a gente está estudando outras formas para que cada vez mais a tecnologia possa estar presente dentro da nossa escola, trazendo segurança para os alunos e, consequentemente, para o pai que está lá esperando, trabalhando, fazendo o dia a dia dele com a criança lá estudando. Só um detalhe já encerrando para vocês. Cidade pequena, interior, Itatiba não é tão pequena, tem 130 mil habitantes, mas eu recebi cerca de 1.000 ligações de pais desesperados. O áudio transcorria 300 vezes, até professora gritando: venha buscar a criança na escola, porque a gente não tem mais segurança nenhuma aqui. Então, nessa hora de pânico instalado, um áudio de 9 segundos de uma professora da cidade rolou para a cidade inteira em 5 minutos. Então, vocês imaginam o pânico que não gera isso no pai que está trabalhando e está com a criança numa creche ou criança numa escola. Portanto, eu acho que, só completando, foi uma iniciativa boa, foi uma iniciativa que deu resultado, ela está em pleno funcionamento, não houve custo para a prefeitura, e eu acho que isso é um dos pontos que ajudaram
a acalmar a população, principalmente pais. Mas que foi muito válido e que agradeço até estar podendo compartilhar isso com vocês. E à disposição depois, se alguém quiser informação técnica, para a gente falar com a nossa equipe lá da cidade que mexe com essa área, para passar para vocês. Desejo a todos um ótimo palestras, ótimos dias, que boas notícias são sempre bem-vindas. Tudo que for de ideia boa, que pode ser implantada para melhorar a população, eu acho que é muito válido. Então agradeço a vocês, muito obrigado pelo convite, desejo um ótimo dia e fiquem com Deus. Obrigado, pessoal.